Continuando aqui a parte de exercício de probabilidade, né? Bom, então um casal tem dois filhos. Qual a probabilidade de que ambas as crianças sejam meninas se a maior for menina? Então, meio aí. O que seria isso? Seria praticamente a probabilidade condicional. Então vejam que é meio vezes meio, ou seja, de ser menina e a primeira, a maior no caso, for menina, dado que meio vezes meio, ou seja, que a maior não é menina, né? E a segunda é menina e a primeira e mais, né, no denominador de ser menina e não ser menina no caso a segunda. Então é uma probabilidade condicional, exemplo bem simples, né, da probabilidade condicional. Agora, esse exemplo é um pouquinho mais complicado porque ele trabalha com três urnas. Né? Então, tem uma urna A contendo duas bolas brancas e quatro bolas vermelhas, uma urna B contendo oito bolas brancas e quatro bolas vermelhas, uma urna C contendo uma branca e três bolas vermelhas. Então, tem esses três cenários, três urnas. Então, você vai escolher uma bola aleatoriamente de cada urna. Então, tem umas três urnas e vou escolher aleatoriamente uma bola, tá? Qual a probabilidade de que a bola escolhida da urna A seja branca, dado que a amostra retirada possui exatamente duas bolas brancas? Então, ó, dado que existem duas bolas brancas da amostra. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o denominador, né? Que é a probabilidade de eu ter exatamente duas bolas brancas. Então, aqui eu coloquei, ó, sempre nessa ordem: urna um, urna 2 e urna 3, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de eu ter aqui, ó, eu tenho que lembrar aqui. Duas brancas, oito brancas e uma. Então aqui, ó, o caso, aqui vai ser bola branca aqui, bola branca na segunda e não branca na terceira. Aí aqui, ó, vai ser bola branca na primeira, não branca na segunda e branca na terceira. Ou é, não branca na segunda, branca na urna B e branca na urna C. Então aqui eu tenho, ó, três cenários possíveis em que eu vou ter duas bolas brancas na minha amostra. Então vai ser as bolas brancas das duas primeiras urnas ou, né, das duas segundas ou da primeira e da terceira, ou seja, da A e da C, que são essas probabilidades, bem simples. E de que isso é o denominador. Aí a pergunta é: dado que eu tenho duas bolas brancas na minha amostra, qual a probabilidade que da urna A seja branca, dado qual de que uma delas seja da urna A, né? Então, continuando, ó, nesse primeiro caso eu vou ter 2/6 aqui, ou seja, branca da primeira, que é o que eu quero. Aqui, branca na segunda, que é a urna B, e não branca aqui, na urna C. Ou eu vou ter branca na primeira, que é o que eu quero, e aqui eu posso variar, né? Então, no caso, eu teria não branca na urna B e branca na urna C. Tá? Então, aqui é um exemplo bem simples de probabilidade condicional, tá? Ou seja, probabilidade de ter uma bola branca da urna A, dado que eu tenho duas bolas brancas, né? Nessa minha amostra de tamanho 3, que ou seja, são três bolas, uma de cada urna, tá? Se vocês forem só ver as contagens, vocês vão entender bem direitinho que eu falei assim, mas quando vocês leem, observarem as quantidades de bola branca e verem essas probabilidades, vocês vão entender de forma bem objetiva. Outro exemplo, em uma comunidade, 36% das famílias possuem um cachorro, 22% são donas de gato e 30% dessas famílias têm um gato. Então, eu tenho aqui, ó, 36 possuem um cachorro e só. E 22% dessas famílias são donas de um gato também. Ou seja, elas têm um gato e um cachorro. Sabe-se que 30% das famílias têm um gato, ou seja, só tem um gato. Então, no item A, qual a probabilidade de que uma família escolhida aleatoriamente seja dona de um gato, né, e de um cachorro? Aí, ou seja, vai ser 0,22 vezes 0,36, que é a interseção entre ter um gato e um cachorro, ok?
Como é que é feito isso? Eu tenho aqui a probabilidade A dado B, ou seja, eu tenho um A dado B e eu vou querer ter um gato e um cachorro. Vou querer ter essa probabilidade aqui da interseção. Então o que é que eu faço? Eu passo o B para cá. Ok, gente? Então é exatamente o que é feito nesse exemplo. Então aqui, ó, no exemplo diz, ó, 36% dessas famílias têm um cachorro, 22% dessas têm um gato. Ou seja, dado que tem um cachorro, tem um gato, né? Então aqui, ó, para saber a interseção é só multiplicar essa condicional aqui, que é de dado que tem um cachorro, tem um gato, vezes a de ter um, um cachorro, certo? No item B, qual a probabilidade condicional de que a família escolhida aleatoriamente seja dona de um cachorro, dado que é dona de um gato? Aí é um exemplo bem simples, né? Então, em cima é o resultado da questão anterior e embaixo eu vou colocar o fator condicionador, né? Então, dado que é dona de um cachorro, de um gato. Então, dado que é dona de um gato é 30%. E em cima vai ser justamente a interseção, tá? Entre ser dona de um cachorro e de um gato. Então, colocando esses valores já estão aí bem simples. O resultado vai ser 0,264, tá? Esse exemplo vai ser útil no trabalho de vocês, que por exemplo, vocês vão ter exemplo aí no banco de dados que, por exemplo, sexo, 20% são homens, 20%, 80% mulher, na amostra de vocês que vocês vão fazer. Depois eu vou falar do trabalho melhor para vocês. Aí tem outra variável, por exemplo, tem internet em casa ou não. Então, por exemplo, quero saber qual a probabilidade de ter internet em casa, dado que é do sexo masculino. Pode ter alguma coisa a ver no estudo? Não, mas eu posso querer calcular essa probabilidade. Mas eu posso querer saber a probabilidade de eu ter internet em casa, dado que eu tenho uma renda familiar acima de 3 salários mínimos. Aí já tem mais fundamento, né, socioeconômico. Então, a gente pode utilizar essa mesma abordagem que eu mostrei para vocês, tá? No próximo exemplo, um total de 46% dos eleitores de uma cidade se declaram independentes, enquanto 30% se declaram liberais e 24% se declaram conservadores. Então, bem simples, né? Essas probabilidades, esses percentuais. Em uma eleição recente, 35% dos independentes, 62% dos liberais e 58% dos conservadores votaram. Então, eu tenho essas quantidades associadas a essas escolhas, né, de ideologia. E dentro desses percentuais, quantos votaram? Então, dado que essa pessoa votou na eleição local, ou seja, dado que votou, qual a probabilidade que seja independente? Aí embaixo vai ser a probabilidade de ter votado, ou seja, 0,35 vezes 0,46. Aqui é de ser independente vezes aqui é o percentual que votou. Então aqui eu sempre vou ter, ó, 30% dos liberais votaram e aqui 24% desse outro grupo votou. E aqui de ser independente vai ser essa parte aqui. Ou seja, eu vou estar condicionando os votantes, dentro desses votantes, qual a probabilidade de ser um independente, né? O resto vai ser exatamente análogo. Então, de ser liberal, você vai pegar essa parte que está associada aos liberais. E de ser conservador, essa parte que está associada ao conservador. Ok? No item D, qual a porcentagem de eleitores que participaram da eleição local? Então, está aqui a resposta. Então, qual a porcentagem? Essa daqui. É justamente o denominador. Que, ó, dos independentes, são 46% do total. Mas desses 46%, quantos votaram? 35%. Dos liberais, são 62% da minha população, mas só 30% votou. 58% da minha população, aliás, 0,24% da população é conservadora, mas só 58% votou. Aí isso é multiplicar a associação partidária ou de ideologia vezes a quantidade de votantes, tá? Bem simples. Outro exemplo, mas esse exemplo é bem repetitivo. Bom, mas só para finalizar, né, já é o último. Então, ó, 52% dos estudantes da UFP são do sexo feminino, né? 5% dos estudantes dessa universidade são formados em matemática. 2% deles são mulheres formadas no curso de matemática.
E se um estudante é escolhido ao acaso aleatoriamente, calcula a probabilidade de que seja do sexo feminino, dado que o estudante selecionado é formado em matemática. Então fica bem simples, né? Que eu já tenho a probabilidade da interseção dentre os que são do curso de matemática, 2% são mulheres, né? 2% são mulheres formadas em matemática, né? Então é 0,2 sobre 0,5, né? Ou seja, 0,2, 0,002, que são as pessoas que são mulheres do curso de matemática, e 5% são os que são da matemática, tá? Então, exemplo bem simples de probabilidade condicional ou teorema de Bayes. Qual a probabilidade que este estudante selecionado seja formado em matemática, dado que o estudante escolhido é do sexo feminino? Então, ó, se 52% são do sexo feminino, isso vai estar no denominador. E em cima eu vou ter a interseção entre ser do sexo feminino e do curso de matemática, que é o 0,02, que vai dar 1 sobre 26 ou 2 sobre 52. Ok, gente? Então a parte de probabilidade é bem simples, né? Entre aspas, a conceituação é simples, é mais a questão da prática. Então eu coloquei essa série de exercícios aí que eles já abordam várias questões, por exemplo, como independência, probabilidade condicional, união de eventos, tá? Então aí a próxima parte vai ser com variáveis aleatórias, que a gente vai começar a formalizar o que é uma variável aleatória, tudo isso, ok, gente?